Eu gostava muito do agrupamento de pessoas, gostava do nível ético com que elas se comportavam, assim, de um padrão de moralidade que era muito bom. Tinha reuniões e tal, mas eu não era convertido, não. Até que ela engravida da segunda filha, né? E nesse período da gravidez, eu indo, mas não era convertido. Nesse período teve um fato importante que eu não sei como, mas chegou às minhas mãos um livro de C.S. Lewis chamado Cristianismo Puro e Simples. Vocês conhecem, né? Mere Christianity. E eu fiquei muito impactado mesmo com aquele livro, Que ele sabe? conta o testemunho dele de conversão no ateísmo. E assim, eu não sabia honestamente, não sabia que no cristianismo tinha um nível de sofisticação de literatura daquele tipo, que ele enfrenta as questões difíceis com delicadeza no argumento. Eu fiquei muito impressionado mesmo. E a partir daí eu comecei a ter acesso a outra literatura, né? Norman Geisler, Bill Craig, Ravi Zacharias, que no final da vida teve uma situação mais a produção... Mas era um apologeta muito absurdo. Não é? Então, eu fiquei muito impressionado, mas não era convertido, mas já fiquei convencido diante das visões de mundo, achei que o cristianismo era de fato a mais provável. Até que engravida o segundo filho, né? A filha, ela nasce e com 9 dias ela morreu, ela faleceu, né? E no falecimento da minha filha foi que eu, de fato, estando convencido, tive que me posicionar. Então, ou eu voltaria assim, totalmente ao ateísmo, ou eu me converteria e diria que realmente a vida é insustentável sem Deus. Então, foi naquela situação que eu senti o peso da existência e ali que eu me posicionei e talvez foi naquele momento que eu pude dizer, como o apóstolo Paulo diz na carta aos Filipenses, no capítulo 1, verso 21, né? Viver é Cristo, morrer é lucro. Então, ali foi que eu, de fato, me converti genuinamente. E você diz de ter que fazer essa escolha diante da dor. Diante da situação, sim, dor, mas mais importante do que isso, diante da situação de sentir o peso da existência. Independentemente se você está ou não com dor, a vida sem Deus é insustentável, não faz sentido, é sem propósito. Então é o cristianismo que responde de maneira adequada às maiores questões da vida, as questões de origem, destino, moralidade e sentido. O cristianismo é que responde a essas 4 áreas principais de questões de maneira clara, com correspondência com a realidade e com coerência interna. Então, mas convencido disso, você tem que dar um pulo, um salto, o elemento volitivo da conversão. A apologética, o intelecto não converte ninguém. Ele limpa os obstáculos intelectuais que separam o homem do evangelho. A partir daí, quando tem esses obstáculos limpos, que confiabilidade das escrituras, quem foi de fato Jesus Cristo, a questão do Big Bang, se há evolução ou não há. Então essas questões, quando são limpas, intelectuais, aí você fica exposto ao evangelho e tem um elemento volitivo da conversão. Talvez a gente possa dizer, seja possível fazer uma correlação com o que dizia Kierkegaard, que é um pensador dinamarquês, existencialista cristão, que ele falava dos estágios da evolução, tem o estágio estético, o estágio ético e o religioso, mas no religioso ele não tem como explicar, ele diz, é como você pular do despenhadeiro com a certeza que há uma mão que o segurará. Então é um elemento de salto mesmo, na convicção, a fé, que não é irracional, mas é um ato volitivo de você ir onde normalmente você não iria. Então foi ali, nessa situação, que houve a minha conversão, né?